de Botafogo e São Paulo. Tem uma questão curiosa aí, que é a volta de um jogador. O Calleri vai voltar, saiu de suspensão, volta para o jogo. E se a gente der uma pensada assim, no fim das contas, de maneira indireta, quem foi colocando o Zubeldia na situação que ele está agora, e nem por culpa dele, mas nem por culpa voluntária, que eu quero dizer, não por dolo, mas por culpa dele, foi o Calleri. O cara perde aquele gol contra o Sport na primeira rodada. No jogo no último jogo entra, é expulso assim que entra. Então ele tá meio que quase que devendo, né? Ele que meio que colocou o Zubeldia nessa, né? Aí que pese outras questões do trabalho, da base, tudo isso que a gente já tem debatido. Mas o Calleri é uma figura central, que tá de volta. Lembrando, né, que ele perdeu o pênalti contra o Botafogo lá atrás também, na Libertadores. Pois é, então a gente pode até voltar, né, a esse jogo, a esse confronto da Libertadores ano passado. Curiosamente, de novo, Botafogo e São Paulo agora na quarta-feira. Lembrando que o Calleri, naquela eliminatória da Libertadores, perdeu um gol no Newton Santos, e no Morumbi ele perdeu um gol mais feito ainda. Sim. E, embora tenha feito o gol de empate de cabeça, perdeu a penalidade, né, abrindo as penalidades no travessão. Esse era o Calleri 2024, que depois da perda da Libertadores murchou completamente, né? E aí a gente viu o Calleri de 2025 com novas responsabilidades, né, Tironi? Saiu o Rafinha, ele virou o capitão do time, capitão argentino do técnico argentino. E embora tenha começado, fisicamente bem mais envolvido, mais teve aí um jejum de gols o perseguindo, e você descreveu os últimos jogos. É impressionante o que aconteceu com o Calleri com o time nos últimos jogos. Como ele foi protagonista, né? Exato. Desde o pênalti perdido contra o Sport logo aos 3 minutos da primeira partida do Brasileiro. São Paulo não ganhou nenhuma no Brasileiro. Na primeira, o Calleri perdeu um pênalti aos 3. Aí você lembrou. O Galo, ele entra no segundo tempo, é expulso logo quando entra. Contra o Cruzeiro, ele não joga. E, em relação à Libertadores, boa estreia contra o Tadieres, participa, mas tem o gol da redenção anulado. E contra o Aliança, ele tem a bola do jogo chuta na trave. Bola e chuta no travessão. Além dessa fase, tem essa questão da liderança, né? Porque ele, como novo capitão, e deu aquela declaração depois do jogo com o Mirassol, falando quanto estava sendo difícil substituir o Rafinha e tudo mais. Ele é ótimo ponto seu, porque ele acaba indiretamente sendo o jogador talvez mais confiável para o Zubeldia, mas ao mesmo tempo é o cara que deixou o técnico nessa situação, roça, né? Na roça. E essa história dele ser capitão, né? Ele vai ser capitão amanhã, provavelmente. Será que tirar a tarja de capitão é pior para ele? Seria pior, não, do ponto de vista psicológico, sei lá. Pois é, né? Essa é uma coisa bem interessante, porque eu acho que o São Paulo, depois que perdeu o Rafinha, não tem exatamente um capitão. O líder do time, e até por isso que renovou o contrato, é quem teve agora a embolia pulmonar, o Luiz Gustavo, mas que normalmente não usava a faixa, né? A faixa é ora Calleri, sem o Rafinha, ora Calleri, ora Lucas, ora Luciano, e o Zubeldia resolveu fixar o Calleri. O São Paulo não tem. O Luciano é um capitão, foi capitão contra o Cruzeiro, mas ele é todo, né? Sim. O Lucas não é exatamente ausente ainda, um capitão. Então vai tirar do Calleri e vai dar para quem nesse momento, né? Pode ser até que quando o Lucas voltar, vá para o Lucas, embora ele não tenha muito o perfil. O Arboleda, que é o mais antigo. Iria para ele como o melhor jogador do time, como o craque do time, né? Como seria foi isso. Algumas vezes como, na história como o Neymar é capitão do Santos, sei lá, isso, mais ou menos isso. Exatamente. A história do São Paulo também já teve isso, né? O Careca já foi capitão, o Miller, sem exatamente serem líderes, né? Uhum. O Silinho gostava de dar a abraçadeira para o melhor jogador, né? Sim. Pode até ser uma solução, mas o fato é que o Calleri precisa reagir em todas as frentes. Eu acho na frente do centroavante que e também da liderança que representa, né? O Sim. São Paulo está precisando muito dele. Tá precisando, né? O Zubeldia tá precisando muito dele, né? Ele tá devendo, vamos dizer assim. Isso. Para o Zubeldia, tirando o Calleri, o Arboleda volta, é isso também? O Arboleda volta, treinou normalmente, né? Ele tava com aquele
incômodo muscular que o tirou no intervalo do jogo do Aliança, nem me lembro disso, e o tirou do jogo com o Cruzeiro e fez bastante falta. Embora o Juan tenha jogado no limite dele, a questão da bola aérea muda muito. Né? O Arboleda, eu acho que o esteio da zaga. E voltando, Tironi, ele me faz pensar o que o Zubeldia vai armar no Rio. Se é o time que vinha jogando fora de casa com aquela linha de 3 zagueiros que às vezes virava a linha de 5, ou é esse time mais recente que ganhou o Ferreirão como uma opção pelo lado direito, né? Então, ele acho que ele tem essas alternativas testadas meio à força nos últimos jogos, mas mesmo o São Paulo precisando ganhar, contra o Botafogo no Newton Santos, eu usaria o sistema mais cauteloso, a linha de 3 ou de 5. O Zubeldia tem uma questão, né? Não só pela situação que ele está colocado por um fio, mas é que ele ganhou, vamos dizer assim, 2 jogadores nessa má fase. O Ferreirinha e o Ferreirão. Os 2 pontas. Isso. É difícil você vai falar, não, então o Ferreirinha vai para o banco? Não. O Ferreirão vai para o banco? Também fica meio estranho você imaginar que o cara vai para o banco, com todas as questões. O cara é da base, é o cara que está vingando mais na base, está jogando bem, foi um dos melhores no empate contra o Cruzeiro. Então é difícil você tirar o cara. Qualquer um dos 2. Tirar um dos pontas. Deixando os 2 pontas, fica difícil você fazer a tal linha de 5. Fica. A não ser que tirasse o Luciano. Você tirasse, como sempre, o Luciano. Pode ser. Eu acho que essa solução talvez fosse a que mais agradasse a população, né? Isso, a massa, a torcida. A massa, as cornetas todas. 3 zagueiros, o tesouro defensivo que funciona, com os 2 jogadores de frente que estão funcionando. Não agradaria, nós vamos falar desse tema daqui a pouco, não agradaria os analistas ex-jogadores. Eles falariam que o Zubeldia está sendo covarde, né? Provavelmente eles gostariam de... Mesmo com 2 pontas? Sim, porque eles gostariam provavelmente do Luciano no lugar ou do Cédric ou de um dos zagueiros, né? Porque assim né? Assim mas aí você abre mão dos 3 zagueiros. Pois é, né? Não, mas ficou claro que os 3 sem o Arboleda e com 2 zagueiros fica difícil. O time fica mais vulnerável, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Aquele cobertor curto, né? É aquele cobertor curto. Você coloca mais atacantes, o time fica mais vulnerável, né? Então falta um jogo contra o Botafogo fora, né? Não é pois espero que seja... E também, digamos, que comece o Ferreirinha, que vem sendo o artilheiro do time, e como ele não tem aguentado nenhuma vez os 100 minutos, aos 20 ele já cansa, poderia ser o Ferreirão a opção, a vaga dele, quando ele cansar. Hoje o que está acontecendo? Ele cansa e não tem quem ele colocar, né? Então, mas não dá para fazer isso que eu te falei? Linha de 5, Cedric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Alisson, Marcos Antônio. Ferreirinha, Ferreirão, Caleri. Dá, fica um rombo no meio, mas dá. É tipo um 3-4-3, né? É que assim, é isso, né? O Botafogo joga com 3 volantes hoje. Né? Enfim, dá para fazer o 3-4-3, mas eu não sei se agora. Até é engraçado, né? O Luciano vai saindo do time com qualquer alternativa. Contexto que aconteceu. Não que ele esteja jogando bem também, não está jogando bem como os outros. Não sei. O Luciano, ao mesmo tempo, é um jogador com a turma lá, Marlon Freitas, Gregory, Patrick de Paula, todo mundo dando braçada. O Luciano dá as braçadas dele também, né? Sim, verdade. Né? Não sei. Muito bem, então tem uma incógnita sobre o que sobre o sistema. E o Botafogo, hein? O Botafogo é curioso, né? O Paiva foi contratado sem grande respaldo do torcedor, vem de uma derrota para o Bragantino, né? O time foi muito criticado. O Botafogo tem os mesmos pontos do São Paulo, só tem mais vitórias. Então, o Botafogo tem um ponto a mais. Tem um ponto a mais. Ele empatou. Ele começou bem, né? Ele empatou com o Palmeiras no Allianz e ganhou do Juventude bem em casa. Esse jogo do Bragantino que deu uma
uma balançada na campanha, né? Agora ele tem jogado nos jogos principais com esse trio de meio que eu falei, né? Do Gregory, Marlon e Patrick, não jogado mais no 4-2-4, e com 3 atacantes, o Arthur, que era do Palmeiras, o Igor, Jesus e o Savarino. É mais ou menos esse o time que tem jogado, deve jogar contra o São Paulo. Hoje vocês conhecem mais o time do Botafogo, que perdeu muito poder ofensivo em relação ao time do ano passado, evidentemente, com as saídas, mas dá para entender mais qual será a escalação do Botafogo do que a escalação do São Paulo, provavelmente dita. Né? Muito bem, tem mais um tema para a gente falar sobre aqui, mas só quero lembrar que esse vídeo e o canal tem o apoio da KTO, deu seu palpite na KTO. E quero lembrar também que aqui no link tem a descrição, aqui na descrição tem o link para a KTO, tem um QR Code na sua tela, mas tem uma outra coisa, você pode assistir jogos da Liga dos Campeões no Allplay. Sim, senhor, com todas as melhores condições. Você que já tem o Allplay, você pode dar um upgrade no seu Allplay e você vai poder assistir jogos, por exemplo, como o do Real Madrid, que joga nessa quarta-feira contra o Arsenal. Ontem... Deixa eu só te dar o árbitro antes. É verdade. Você gosta sempre de saber. O árbitro é o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Não é um árbitro muito experiente, mas é um dos árbitros que no Brasileiro, ano passado, na parte final, se destacou por ser um dos que deixava o jogo rolar, lembra? Sei. Revelação. Esse cara é um desses caras. Ele se destacou na reta final do Brasileiro do ano passado, é o árbitro do Botafogo e São Paulo. O jogo no Newton Santos é importante, hein? 18h30, um horário bem estranho para uma quarta-feira. 18h30, a live aqui é 20h30, portanto, porque o Botafogo vai ter show no Newton Santos no dia seguinte, então tem que desmontar o palco do jogo logo depois para montar o palco do show pro dia seguinte. Show de quem? Nem sei, mas tem quase que o jogo iria para Brasília no gramado natural, mas o São Paulo não chegou a dar essa sorte. Pois é. Muito bem, né? O Carlos Belmonte, na chegada no estádio do jogo contra o Cruzeiro, ele falou: aconteça o que acontecer hoje, o Zubeldia estará em campo contra o Santos no fim de semana. Então tem esse jogo contra o Botafogo. Parece que é o que está colocado aí, esse recorte aí, pelo menos o jogo até o Santos. Já estão falando em Dorival, já estão falando em outros nomes, que lá dentro se discute, tarará, mas por enquanto o Zubeldia segue. Com apoio do canal Arnaldo Tironi, mas isso não importa, mas com apoio de parte da torcida e da organizada, a principal organizada do São Paulo, né? O Baby deu lá fez uma live no YouTube ontem, né, ou anteontem, falando sobre a reunião que ele teve lá e que o Zubeldia participou da reunião, inclusive. Pois é, na verdade foi talvez o principal personagem da reunião, né, que aconteceu sábado no centro de treinamento. Bom, vamos lá, antes de entrar no detalhe da organizada, Zubeldia, apoio nesse momento, o Zubeldia tem que romper 2 tabus, né? Esse do dia 20, que é o dia de São Paulo e Santos, né? No dia 20 se completa um ano do anúncio dele como técnico do São Paulo. Não foi que ele chegou no dia 20, mas o São Paulo anunciou o Zubeldia no dia 20 de abril de 2024. Ele estaria completando um ano. O segundo tabu, se ele superar o jogo São Paulo e Santos, é superar o tabu das suas viagens de férias, né? Que Rogério Ceni não conseguiu. As minhas, e Thiago Carpini não conseguiu. Nas suas ausências, quando você volta. É impressionante. É impressionante mesmo. Faz 3 técnicos que quando eu viajo o cara cai. Exatamente, né? 2, então, né? Foram 2, pode ser o terceiro. Pode ser o terceiro na sequência. Isso. É uma coisa incrível. Os 2 últimos técnicos do São Paulo caíram quando eu estava viajando. Então, se o Zubeldia superar São Paulo e Santos, ir para o Paraguai, dirigir Libertad e São Paulo, ele vai superar um ano de São Paulo e o tabu das férias do Tironi. Seria um herói. Tem uma coisa curiosa também, né, Tironi? Ele aparece já como o 4º técnico mais longevo do futebol brasileiro. Por incrível que pareça. Caraca. Ele só está atrás do Abel, do Palmeiras, do Vojvoda, do Fortaleza e do Rogério Ceni, do Bahia. Que viveu dias piores do que o Zubeldia. Crises piores, oposições piores. A torcida queria... Dentro do São Paulo, você está dizendo. Não, estou dizendo no Bahia. No Bahia, é verdade. Ele ficou por um fio também, é verdade.
várias vezes. A torcida do Bahia, mas aí o Bahia é comandado hoje por um outro tipo de situação, por um grupo City que vislumbrou que pro Bahia era melhor insistir. Que é o que Rogério Ceni perdeu o estadual, a torcida queria a saída dele. Rogério Ceni chegou a brigar com jogadores dentro de campo publicamente. Rogério, mas hoje ele dirige o Bahia, já é o terceiro técnico mais longevo do país, disputando a Libertadores. Aliás, o Bahia tem exatamente a mesma campanha que o São Paulo, não exatamente. O Botafogo. Não ganhou no Brasileiro. Jogou 2 jogos em casa, contra o Mirassol e contra o Corinthians reserva. Mesmíssima campanha. 3 empates. Mesmíssima campanha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá feito esse corte aí do jogo contra o Santos. Mas há uma expectativa que algum dos grandões volte no jogo da Libertadores, que é contra o Libertad fora. Seja o Lucas, seja o Oscar. Ou sei lá, os dois, não sei. Alguma chance de se esperar pelo menos esses caras voltarem para saber se é capaz? Então hoje tem uma matéria muito boa. Hoje eu tô gravando isso na terça-feira, né? Nessa terça-feira, uma matéria muito boa no GE, aliás, assinada pelo Bruno Gilfrida, que é um bom repórter e tal. É curioso que ele posta no Twitter dele: entenda porque o São Paulo não cogita do meu dia no momento. Aí ele coloca no post dele no Twitter: o São Paulo não é a minha opinião. Ou seja, ele deve estar sendo massacrado. Ninguém quer ficar muito na nossa situação, minha, tua e de outros, né? Do Plihal, do Lugano. É que tem uma turma que acha que a troca de técnico é pior para o São Paulo, como a gente. Pior do que outra possibilidade. Simplesmente isso. Bom, enfim. Isso é conhecido como ponto de vista também. A matéria do Bruno traz é que um dos fatores, são vários, na opinião, da direção do São Paulo. Um dos fatores é o fato de ele não ter podido contar com os principais jogadores nos últimos jogos. Né? O Lucas e o Oscar não estrearam no Brasileiro. Então é isso, né, galera? São Paulo e Botafogo hoje, jogão aí. 6h30, horário meio estranho aí, né? E, bom, acho que é um jogo muito difícil no sintético. Botafogo lá dentro é muito difícil ser batido. Mas é aquele negócio, cara, a gente deixou pontos em casa contra o Cruzeiro e contra o Sport, a gente vai ter que tentar somar ponto fora hoje, né? Tem que somar, depois tem um domingo contra o Santos do Neymar, que também tá pressionado e tal. Então vai ser um jogo muito difícil hoje. Pra mim, cara, se você chegar aqui e falar o empate 0x0 hoje tá bom, pra mim tá bom. Joga contra o Botafogo no Santos, quantos times vão chegar lá e empatar lá? Mas é isso, né? Arboleda e Caleri volta, né? Arboleda dá uma consistência melhor na zaga aí. Bora ver o que acontece hoje, né? Então, acho que é isso. Bora ver o que o Zubiri vai fazer hoje aí. E é torcer, galera. Torcer porque a fase não é boa. Acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Não esquece de deixar o like e se inscrever, pessoal, pra chegar pra mais São Paulino aí. Todos esquece pro canal do Arnaldo e do Tirone. Vou deixar no link deles aqui pra vocês se inscreverem e deixar o like lá também. Valeu? É nóis e vamos acreditar, velho. Porque pelo que tá jogando, estamos jogando nada.